Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de Escola Dominical da classe de jovens, falando sobre Eu Sou. Nós estamos trabalhando os 7 Eu Sous de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre João 14, que diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava fazendo isso num contexto em que os discípulos estavam tristes, porque Jesus estava se revelando e dizendo que ele estava para partir, que ele ia para um lugar para onde eles não poderiam ir. Então é um contexto em que o Senhor está consolando o coração deles e dizendo: não se turbe o vosso coração. E aí o Senhor está trabalhando com eles toda essa tristeza que está no coração deles, essa perplexidade, até por não entender o que estava acontecendo, e vai consolando o coração deles e traz então essa afirmação: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu queria trabalhar com vocês destrinchando cada uma dessas afirmações que estão nesse contexto. Então, primeiro, ele diz o seguinte: eu sou o caminho. Jesus não é dentre muitos caminhos. Ele não é um entre muitos outros caminhos. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Hoje nós temos muitas afirmações e muitos caminhos sendo propostos diante de nós na perspectiva de que esses caminhos nos levem a Deus. Mas a verdade é que nem todos os caminhos levam a Deus. Um único caminho leva a Deus e esse caminho é Jesus. Então, diante de nós está muitos caminhos e muitas oportunidades que estão sendo propostas na expectativa de que esses caminhos nos levem ao encontro com Deus. Mas o único caminho que leva para Deus é Jesus. Essa é uma verdade para nós. E aí eu queria perguntar para vocês, para mim, para vocês, e queria que nós pensássemos um pouquinho, quais são os caminhos que têm sido colocados diante de nós? Quais caminhos têm sido propostos diante de nós? Talvez caminhos de crescimento, talvez caminhos que são propostos na expectativa de ter um encontro com Deus. Quais caminhos são propostos diante de nós? O que nós temos vivido hoje? Quais caminhos têm sido apresentados para nós hoje? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, fica aí a pergunta. A segunda afirmação que Jesus traz é: eu sou a verdade. Jesus é a verdade que ilumina a mente. O texto de Romanos 12 diz o seguinte: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De que maneira a gente consegue a renovação da nossa mente? De que maneira a gente consegue a nossa mente iluminada? É através da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Então, Jesus, ele é a verdade que ilumina a mente. Ele é a única verdade que traz entendimento para nós. O homem carnal, o homem que ainda não aceitou Jesus, não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, e que não tem em si a habitação do Espírito Santo de Deus, ele não cogita das coisas do Espírito, ele cogita apenas das coisas da carne. Ele não consegue discernir as coisas espirituais, ele consegue apenas discernir as coisas naturais. Ele nem tem interesse no discernimento, muitas vezes, das coisas espirituais, porque o interesse dele é muito humano, é muito carnal. Quando nós temos uma experiência com Jesus e o Espírito de Deus passa a habitar em nós, então a gente começa a ter uma experiência espiritual com desejo de conhecimento espiritual. E quem ilumina a nossa mente trazendo a verdade é Jesus. É Ele que ilumina a nossa mente. Quantas verdades nos são propostas hoje, queridos? Quantas verdades estão diante de nós? Existe a minha verdade e a sua verdade? Eu queria que nós ficássemos com essas duas perguntinhas, a gente vai voltar aqui depois. Por aí, existem algumas afirmações acerca da verdade. Eu dei uma pesquisada na internet para ver o que o pessoal fala acerca da verdade. Então, existem algumas frases que eu pincelei para nós pensarmos. Essas frases são verdadeiras ou não são? É isso que as pessoas estão pensando acerca da verdade. Ricardo Fischer diz o seguinte: para todas as verdades relativas, existe uma mentira absoluta. Ariadna Garibaldi diz o seguinte: não acredito em verdades relativas. Para mim, a verdade tem que ser absoluta. Uma verdade relativa é uma meia-verdade e uma meia-verdade não passa de uma meia-mentira. Damião Maximino diz o seguinte: ninguém possui a verdade absoluta. Ela nunca será possuída, apenas temos verdades relativas. A ilusão de possuí-la gera conflitos entre as pessoas. E Valéria Guerra Reiter diz o seguinte: a única verdade absoluta é Deus.
as outras verdades são relativas. O que a gente pensa acerca disso? O que essas frases dizem para nós? Elas são verdadeiras, são falsas? O que a gente pensa sobre isso? É o que as pessoas estão pensando aí afora acerca da verdade. A terceira afirmação de Jesus: eu sou a vida. Jesus é a vida, pois ele é a fonte da vida física e espiritual. Deus nos criou, Deus nos formou, Deus nos fez como nós somos hoje. Ele nos deu a nossa vida física e Jesus, através do Espírito Santo que habita em nós, nos deu uma vida espiritual. O pecado separou o homem de Deus e Jesus vem fazer essa ponte de ligação entre nós e Deus, religar-nos novamente ao Pai, para que nós tenhamos novamente comunhão com Ele. Somente Jesus tem a vida, somente Jesus concede a vida e somente Jesus é a vida. E aí eu queria que nós pensássemos um pouquinho. O que hoje nos tem satisfeito? O que nos satisfaz? Onde nós procuramos realização? O que nos preenche? O que tem sido vida para nós? O que a gente pode dizer, isso aqui é toda a minha vida. Eu dedico toda a minha vida a isso. Isso aqui é o que me satisfaz, é isso que me preenche. Porque nós podemos dizer, nós estamos aqui falando para um grupo de classe de escola dominical de uma igreja, e nós podemos, como cristãos, afirmarmos, não, Jesus é a nossa suficiência. Mas será que isso é uma realidade no nosso dia a dia? Será que isso se traduz uma verdade nas nossas escolhas diárias, de quanto tempo a gente gasta na presença de Deus e quanto tempo a gente gasta na frente de uma mídia social, por exemplo? Aonde a gente busca informação e solução para as nossas vidas? A gente busca na palavra e na comunhão com Deus, ou a gente busca no conhecimento, na informação o tempo todo? Aqui eu não estou falando contra você ter crescimento e conhecimento, isso é uma coisa boa. É ruim quando isso se traduz naquilo tudo que te satisfaz, essa é a sua suficiência, porque em determinado momento, nem tudo aquilo que você conhece ou aquilo que você tem irá te satisfazer o suficiente para você dizer e afirmar, isso é a minha vida. O que tem sido vida para nós hoje? Aonde a gente tem buscado realização? Onde a gente tem buscado preenchimento daquele vazio existencial que todo mundo fala? A gente procura isso nas mídias sociais, a gente procura isso no sucesso, na busca pelo sucesso, na busca pelo poder, a gente busca isso no consumo, em ter e ter mais coisas, a gente busca isso no conhecimento pelo próprio conhecimento, só para ter as informações. Como que a gente tem buscado isso? O que tem preenchido as nossas vidas? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E aí, voltando às nossas perguntas, a primeira pergunta, Jesus é o caminho. Nós temos trilhado outros caminhos hoje, que não seja Jesus? Eu queria dizer para nós, para mim e para você, que Jesus é o único caminho que leva a Deus. Não existe um outro caminho. Não existe um atalho para chegar ao Pai. O único caminho é Jesus. Segundo, diante de todas as verdades que nos têm sido propostas, no que diz respeito a Deus, Jesus é a única verdade. A gente pode ter a minha verdade e a sua verdade no que diz respeito a todas as outras coisas. Todas as outras verdades podem ser relativas, mas no que diz respeito ao caminho que me leva a Deus, a única verdade é Jesus. Ele é o único caminho que leva a Deus. Ele é a única verdade que ilumina nossa mente e que nos aproxima de Deus. Jesus é a verdade e isso não é negociável. E no que diz respeito à vida, queridos, a gente pode se dedicar ao conhecimento, a gente pode se dedicar às relações sociais através das mídias ou através de relações pessoais. A gente pode buscar o sucesso, mas a gente não pode colocar toda a nossa expectativa de satisfação pessoal nessas coisas, queridos. Porque a única coisa que pode nos satisfazer e preencher a nossa essência, preencher a nossa vida é Jesus. A gente não vai conseguir realização em ter muitas coisas. A gente não vai conseguir realização em conhecer muitas coisas. A gente não vai conseguir realização na exposição, muitas vezes, nas mídias sociais. O que a gente vai conseguir mesmo, queridos, realização em Jesus. Tem gente buscando realização em muitos outros vícios, em coisas mais perigosas, em coisas que são danosas, inclusive, como bebida, álcool, pornografia.
Nós temos que tomar cuidado, queridos. A única coisa que pode nos preencher e trazer realização para nós é Jesus. É a pessoa de Jesus nas nossas vidas. É Ele quem nos satisfaz, Ele estão todas as nossas fontes. Vamos pensar nisso. Onde nós temos colocado o nosso coração? Quais têm sido os caminhos que temos trilhados? Quais são as verdades que temos abraçado? E o que tem sido vida para nós, queridos? E a palavra do Senhor diz para nós: Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Amém? Deus nos abençoe. Uma semana abençoada para vocês. A gente se vê no domingo que vem, tá bom? Beijo.